Então, pessoal, hoje nós vamos estar também trabalhando com vocês aqui potenciação com expoente a um número inteiro, certo? Esse objeto de conhecimento é um objeto de conhecimento bastante conhecido de muita gente, porém, muita gente sente dificuldade nele. Vamos lá? Pessoal, vamos estar tratando dessa temática aqui hoje, né? A temática é essa que é o potenciação, né? Potenciação com expoente a um número inteiro, certo? Então, para quem já entendeu o conceito primitivo de potenciação, potenciação nada mais é do que a multiplicação dos fatores iguais. Mas quando isso se detém, é quando você tem aqui, né, um coeficiente A elevado a N. Né? E logo, se você multiplicar A vezes A vezes A e assim por diante, vezes a N, nós vamos obter um resultado esse que é chamado de potência. Título de exemplo, nós temos quando eu tenho uma base A com expoente negativo. Se eu tiver um expoente negativo, ou seja, um expoente inteiro, primeiro eu vou ter que inverter a base, né, como escrevendo 1 sobre ela, qual for a base, para que deixamos o expoente, um número inteiro positivo, para assim estarmos estabelecendo a seguinte relação, né? Multiplicando os fatores, que é 1 sobre A vezes 1 sobre A, quantidade de vezes que for, né? Multiplicado, certo? E vai ser 1 sobre A, 1 sobre A, 1 sobre A, sobre A elevado a N, certo? Portanto, nós temos aqui, vou colocar um exemplo aqui, né? Um exemplo para a gente estar se familiarizando mais. Colocando um exemplo, se eu tenho aqui o exemplo A, por exemplo, né? Tenho 3 ao quadrado negativo. Para que eu faça essa potenciação, é necessário que eu aplique a seguinte relação. Escrevo primeiro aqui o inverso da base, que é 1 sobre ela, né? E depois condiciono aqui o expoente. Então, se está ao quadrado, vai ser 1/3 sobre vezes, né? Vezes 1/3. Então, multiplicando isso aqui, 1 vezes 1 é 1, certo? E 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 9 é a resposta deste exemplo A. Já no exemplo B, vou colocar agora uma fração. Se eu tenho lá uma fração 2/3, por exemplo, né? A primeira negativa, nossa, essa canetinha ela tá me dando 10/0, hein? A primeira negativa,
certo? Logo, eu vou só escrever a base inversa. O inverso da base é 3 sobre 2 elevado a 1. E toda a base elevado a 1, o resultado é a própria base. Então, seja 3 sobre 2. Sabemos também que toda base, seja ela qual for, é elevado a um expoente zero. Gente, 1/4 elevado a expoente zero, o resultado sempre é igual a 1. Só não caiam nesse conto de fada quando não vier associado por parentes à base, certo? Tem que tomar cuidado com isso. Na potenciação, nós também temos as propriedades. A primeira propriedade é multiplicação de potência de mesma base. O produto de uma potência, tanto faz, né? Produto de uma potência. O produto de uma potência, nós calculamos da seguinte forma. Se eu tenho duas bases assim, iguais, e os expoentes diferentes, eu vou conservar a base e somar os expoentes. É isso que eu vou estar fazendo. No quociente, que é a divisão de potência de mesma base também, certo? Quociente de uma potência, eu vou ter da mesma maneira bases iguais, expoentes diferentes, né? Tem aqui A elevado a N. Então, eu vou estar conservando essa base e subtraindo os expoentes. Desse jeito. Terceira propriedade, que é potência de uma potência. Você vai ter uma só base, elevado a 2 ou mais expoentes. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui eu tenho uma potência de um produto, que é a quarta propriedade. Ou seja, você vai ter bases diferentes. Com essas bases diferentes, digamos que eu tenho aqui A vezes B elevado a N. Então, todos ficarão elevado a N. Né? Então, vai ficar A elevado a N, porque eu vou pegar esse N aqui, multiplicar pelo expoente de A, que é 1. Então, N vezes 1 dá N. E aqui eu vou ter uma multiplicação, né? E aqui B também elevado a N. Certo? Então, na potência de um produto vai ficar 10. Então, pessoal, aqui nós temos também potenciação com expoente um número racional. Se eu tenho lá uma potenciação com expoente um número racional, né, e quero converter e achar o resultado dessa expressão, basta eu converter da seguinte forma. Porém, eu tenho que verificar isso aqui. Digamos que eu tenho lá A elevado M sobre N. Gente, que é igual, né, a raiz quadrada. Olha, o N fica fora, porque ele é meu denominador, melhor falando, meu denominador. E o M acompanha o A. Né? Fazendo aqui um exemplo bem prático, colocando aqui um exemplo nós temos, né? O exemplo A. Vou colocar aqui 2 pontos. Exemplo A. 4 elevado a 1 sobre 2. Então, esse 4 elevado a 1 sobre 2, observe que o numerador é 1 e o denominador é 2. Então, o índice é 2. Raiz quadrada de 4.
Ou seja, o índice quando não tem nada tem 2, que é aqui, esse 2, que é o meu denominador. E aí vem aqui a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Se eu tivesse uma situação assim, ó, na letra B, vou colocar um exemplo B também. No exemplo B eu tenho 8, né? 8 elevado a 1 terço. Então, se eu tenho assim, se eu colocar lá raiz cúbica de 8, qual é a raiz cúbica de 8? É igual a 2. Então, basta você ter essa noção concernente a isso. O meu numerador, ele vai ser o meu expoente, o denominador vai ser o meu índice, né? Basta ter essa noção que fica tudo mais fácil. Na letra B eu tenho, na letra C, né? Na letra C eu tenho 81 elevado a 1 quarto. 81 elevado a 1 quarto. Então, se eu tenho aqui 81 elevado a 1 quarto, vai ser raiz a quarta de 81. Logo, a raiz a quarta de 81 é igual a 3. E 3 a quarta é igual a 81. Simples assim. Então, basta você compreender desta forma. Nossa potenciação com expoente é um número racional. Logo, eu vou pegar esse expoente racional, converter ele em uma radiciação, encontrando assim o valor da raiz. Certo? É isso aí. Então, era isso, pessoal. Só passar para vocês o entendimento sobre potenciação. E agora vai lá no nosso canal, dá um clique, um like, né, para que a gente possa fortalecer cada vez mais nosso projeto, certo? Um abraço, valeu!